Olá, caros colegas, bons estudos, bons trabalhos, que nós vamos agora dar continuidade ao estudo sobre os artigos do Código Civil Brasileiro. Nós estamos falando ainda dos negócios jurídicos. No último encontro, nós adentramos e estudamos o artigo 126, aonde eu quero citar mais um exemplo para depois a gente continuarmos o estudo dos demais dispositivos. Olha, nós falamos o seguinte: se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva e, tendente esta, fizer quanto àquelas novas disposições, estas não terão valor, realizada a condição, se com ela forem incompatíveis. Quer dizer, na verdade, faz uma condição, depois faz uma segunda condição. Se essas condições forem incompatíveis, automaticamente esta segunda condição perde o seu valor. Esta segunda condição perde o seu valor. Ok? Muito bem. Um exemplo. Pai fecha um negócio hoje e a entrega do carro só se dará depois que a filha for aprovada no vestibular de medicina. Se é que ela conseguirá essa façanha. Temos aí um negócio subordinado a uma condição suspensiva. Imaginemos que, antes de acontecer o vestibular, o pai coloca um anúncio no jornal oferecendo esse carro à venda. O pai negocia um carro prometido à filha com terceiros. E a filha não sabe disso. Está estudando tanto para vestibular que nem percebeu que o pai estava vendendo o seu carro. A filha só sabe estudar. Acontece que ela, preste atenção, o pai colocou o carro no anúncio para ser vendido. O carro que estava prometido para a filha. Nesse caso, a filha vai até o pai perguntar pelo carro, porque ela foi aprovada em primeiro lugar no vestibular. E fica surpresa ao saber que o pai vendeu o carro. Na pendência de uma condição suspensiva, o pai fez uma nova disposição referente ao carro. Vendeu o carro a terceiro. De quem é o carro? Da filha que estava esperando o advento da condição suspensiva para recebê-lo, ou o terceiro que pagou o preço e adquiriu o carro? Lógico que é da filha, é o que fala o dispositivo legal. Pois as novas disposições, transferência que o pai fez a terceiros, não terá valor. Não terá valor. Mais esse exemplo eu queria passar para vocês. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Eu falei isso lá no iníciozinho da aula anterior. Colegas, como nós já falamos, posso comprar uma casa por 12 parcelas, ficando condicionado que a transferência do bem só se dará com o cumprimento de todas as parcelas. A pessoa que comprou o bem pode usar e gozar dele. Contudo, se não realizar o pagamento de todas as parcelas, o bem não será transmitido para a propriedade dela. Então, a condição resolutiva é aquela em que o negócio jurídico produz efeitos desde logo, vindo a perdê-lo após o seu advento. Outro exemplo. Os pais de Carla não prometeram um carro a ela se ela passasse no vestibular. Eles fizeram diferente. Deram o carro a ela desde logo e disseram: Carla, daqui a alguns meses é o vestibular. Está aqui o seu carro. Mas, no final do ano, no vestibular, se você não passar, nós tomamos o carro de volta. Esta é uma condição
resolutiva. A condição resolutiva. Os efeitos do negócio são gerados imediatamente. Os efeitos do negócio são gerados imediatamente. Porém, na condição resolutiva, aconteça, se reprovado no vestibular, esses efeitos serão cancelados. Artigo 128. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se impõe. Mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames de boa fé. Sobrevindo à condição resolutiva, extingue-se todos os efeitos, o direito a que ela se impõe. Quando o dispositivo fala continuada ou periódica, é o negócio em prestações. O cumprimento das prestações é fracionado em parcela. Se Paula for reprovada no vestibular, seu direito será extinto, cancelado. Ela terá que devolver o carro para os seus pais. Conclui-se assim que a condição resolutiva extingue os direitos. A condição resolutiva extingue os direitos, extinguindo, consequentemente, o direito a que ela se opõe. O direito de Cláudia sobre o carro será extinto após a superveniência da condição resolutiva. Se a condição resolutiva aposta um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição contrária, não tem eficácia quanto aos atos praticados. Exemplo: locação. Um contrato de locação, no contrato de locação, o inquilino se vincula a um negócio de execução continuada ou periódica. Ou seja, ela se vincula a pagar prestações, os aluguéis. A cada mês vence o aluguel. E a cada mês ele terá que dar cumprimento ao contrato. Imaginemos que nesse contrato de locação exista uma condição resolutiva. Luiz dá uma casa de locação para Cláudia, sob a condição de se desfazer o negócio caso não chova em 3 meses. Fernanda paga o aluguel. Acontece que não chove. No segundo mês, Fernanda paga o aluguel, não chove. No terceiro mês, Fernanda paga o aluguel, não chove. Consequência, contrato se desfaz. O fato do contrato se desfazer, pelo motivo de não ter chovido durante 3 meses, obriga Luiz a reembolsar pelos aluguéis pagos. O fato de não chover durante os 3 meses, desfazendo-se o negócio, não terá eficácia quanto aos atos praticados, com relação aos aluguéis já pagos. Os aluguéis que já foram pagos não devem ser restituídos, salvo disposição em contrário. É o que fala os dispositivos. Vamos lá. Sobrevindo à norma resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se impõe. Mas, se oposta ao negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização,
salvo disposição em contrário, não tem eficácia quando os atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente, conforme ditame de boa fé. A não ser que tenha descrito no contrato que, se não chover até os 3 meses, será devolvido aos 3 meses que serão pagos mês a mês pelo inquilino. Aí, tudo bem. Só se tiver esta ressalva no contrato. A regra é que o advento da condição resolutiva não repercute nos atos praticados. Entretanto, se houver disposição em contrário, cria-se uma exceção à regra. Os atos que já foram praticados poderão ser desfeitos. Artigo 129. Reputa-se verificada quanto aos efeitos jurídicos a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificado a condição maliciosa levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Novamente, artigo 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Condição vezes má fé. Condição vezes má fé. A condição suspensiva ou resolutiva valerá como realizada se seu implemento for intencionalmente impedido por quem tirar vantagem com a sua realização. A condição suspensiva ou resolutiva valerá como realizada, concluída, se seu implemento, se a sua realização for intencionalmente impedida por quem tirar vantagem com a sua realização. A realização da condição tida como não verificada, se a parte beneficiada com o implemento da condição forçar maldosamente de má fé sua realização, esta será tida com os olhos da lei como não verificada por todos os efeitos. Exemplo: alguém contempla certa pessoa com um legado sob condições de prestar serviço a outrem, e o legatário maliciosamente cria uma situação que vem forçá-lo a ser despedido sem justa causa para receber o legado sem ter que prestar os serviços. Provada a má-fé, não lhe será entregue o legado. Se, ao contrário, forçar uma justa causa para despedir o legatário, privando-o de receber o legado, provada a má-fé, o legado ser-lhe-á entregue, mesmo que não lhe dê continuidade à prestação de serviço. Refuta-se verificar, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento. Pai que promete dar um carro ao filho se ele passar no vestibular. Condição suspensiva.
O carro somente se entrega ao filho se ele passar no vestibular. Imaginemos que o contrato seja feito. O pai assina um documento comprometendo-se a passar o carro para o filho. O filho tem a certeza de que, se for aprovado, receberá o carro do pai. Só que na véspera do vestibular, o pai se arrepende. Coloca um remedinho na sopa do filho para que o filho não consiga acordar naquele horário para fazer o vestibular. Aí nós temos uma condição suspensiva e o seu impedimento, que é ser aprovado no vestibular, foi maliciosamente impedido pelo promitente, pelo pai, que impediu que seu filho fizesse a prova. Neste caso, terá o filho direito ao carro. Terá o filho direito ao carro, mesmo sem prestar, sem fazer as provas, sem ser aprovado no vestibular. É como se o filho estivesse passado. Logo, o filho tem direito a receber o carro. Outro exemplo. O pai chega para o filho, assina um documento comprometendo-se a passar o carro para ele, caso o filho passe no vestibular. Só que o filho faz uma prova trágica e não tem a mínima chance de conseguir a aprovação. Entretanto, esse filho tem conhecimento com um membro da banca responsável para divulgar os resultados. Ele suborna essa pessoa, dessa forma consegue fazer com que seu nome saia na lista dos aprovados. Assim ele consegue satisfazer a condição utilizando de má fé, malícia. A condição inserida pelo seu pai é a doação do carro, se caso ele passasse no vestibular. O filho subornando na banca consegue colocar o seu nome na lista dos aprovados. O filho consegue fazer com que seu nome saísse na lista dos aprovados de maneira maliciosa. Apesar de ter satisfeita a condição, reputa-se não verificada a condição. Reputa-se não verificada a condição. Logo, o pai, reputa-se não verificada a condição. Logo, o pai não é obrigado a entregar o carro para o filho. Artigo 130. Artigo 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservar. É permitido praticar os atos destinados a conservar. Como titular de direito condicional ou eventual, a lei reconhece o direito de praticar atos conservatórios para resguardar o seu direito futuro, impedindo assim que sofra qualquer prejuízo. Assim, a condição suspensiva ou resolutiva não impede o exercício dos atos de conservação de direito a ela subordinado. Alguém promete uma casa a fulano. Fulano pode reformar a casa para evitar a sua deterioração. Vamos pensar no filho. O pai promete ao filho doar um carro, caso ele seja aprovado no final do ano no vestibular. O filho pode conservar o carro. O filho pode ficar atento com a conservação do carro. Se o pai está verificar onde que o carro está sendo guardado, está lá no tempo, ele pode cobrir o carro, ele pode ajudar sim na conservação do objeto, que é condição para o implemento do negócio jurídico. Independentemente da condição resolutiva ou suspensiva, o titular de direito condicionado está legitimado à prática dos atos destinados à sua conservação, preservando assim seu direito contra fatores que possam colocá-lo a risco. Agora nós vamos falar de termo.
Termo, evento futuro e certo. Tem-se antemão a certeza absoluta da ocorrência do evento. Termo inicial é o momento em que o negócio jurídico começa a produzir os seus efeitos. Termo final é o momento em que o negócio jurídico deixa de produzir seus efeitos. Preste atenção numa coisa. A condição é futuro e incerto. A condição é futuro e incerto. Termo é futuro e certo. A condição: o filho ganha um carro se passar no vestibular. O termo: o filho irá para o show quando a data chegar. Condição: futuro incerto. Condição: futuro incerto. Termo: futuro e certo. Futuro e certo. Vamos então para o artigo 131. O termo inicial, termo é futuro e certo. O termo inicial suspende o exercício. Termo inicial, momento em que o negócio jurídico começa a produzir seu efeito. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Ao contrário da condição, o termo é acontecimento futuro e certo, o que eu falei com vocês, que subordina o início ou término da eficácia de algum negócio jurídico. Para aferirmos com maior eficácia a diferença entre ambos, podemos usar as palavras se e quando, para descobrirmos se é termo ou condição. Uma vez que o termos, utilizaremos o quando, e a condição utilizaremos o se. O termo quando, futuro e certo. A condição, futuro e certo. Se o termo, ao contrário da condição, que é somente uma expectativa de direito, não suspende a aquisição de um direito. O termo não suspende a aquisição de direito, mas sim o seu exercício. Uma vez que pode ser certo, o direito já se incorporou ao patrimônio do agente. Preste bem atenção comigo aqui. O termo, ao contrário da condição, que é somente uma expectativa de direito, a condição é uma expectativa de direito, não suspende a aquisição do direito. O termo não suspende a aquisição do direito, mas sim seu exercício. Paula irá para o show quando a data chegar. Ela já tem o direito. É o que está falando aqui. O termo, ao contrário da condição, que é somente a expectativa de direito, não suspende a aquisição do direito. Ela já tem o direito de ir quando a data chegar. Mas sim seu exercício. Ela não exerceu ainda, mas ela já tem o direito. Quando chegar a data, ela o exercerá. Os requisitos para a configuração do termos são futuridade, futuro e certeza, e voluntariedade. Termo inicial ou suspensivo é o que fixa um prazo futuro para o início do exercício do direito. Ou seja, apesar da pessoa ter realizado o negócio jurídico, e ele já fazer parte integrante de seu patrimônio, a pessoa não pode exercer tal direito. Apesar da pessoa ter realizado o negócio jurídico e ele já fazer parte integrante de seu patrimônio, a pessoa ainda não pode exercer tal direito. Exemplo:
realizar o contrato de prestação de serviço de empreitada, onde a empreitada começará a ser realizada em 40 dias. Não se pode esquecer que o termo inicial suspende o exercício. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. O termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Termo final ou resolutivo é aquele que dispõe quando o exercício do direito terá seu fim, ou seja, fixa o término do negócio jurídico, ou seja, fixa o término do negócio jurídico. Exemplo: contrato de locação realizado pelo prazo improrrogável de 1 ano. Pelo prazo improrrogável de 1 ano. Termo essencial é aquele em que o prazo fixado para o seu início ou para o seu término seja estritamente e rigorosamente cumprido, sob pena de perder o seu valor, caso o prazo não tenha sido realizado. Caso o prazo não tenha sido realizado. Acompanhe comigo um exemplo. Termo essencial. Você, mulher que está me assistindo, faz uma locação de um vestido de noiva para usar em seu casamento. Termo essencial. Se o vestido for entregue depois do casamento, o negócio jurídico perde o seu valor, uma vez que nada adianta a entrega do vestido depois da data marcada. Esse é o termo essencial. Imagine que você contrata um buffet para a festa do seu casamento. O programa você marcou para o dia 24/12. O proprietário do buffet entrega o buffet dia 26/12. Esse termo era essencial. O que acontece? A entrega após a data marcada não tem mais valor. O negócio jurídico perdeu por completo o seu valor. Termo não essencial é aquele que, apesar de existir um prazo fixado para o início e o término de seu exercício, apesar de ter um prazo fixado pelo início e término do seu exercício, o não cumprimento de forma rigorosa quanto ao seu prazo não tornará sem valor algum a continuidade do negócio jurídico. Não tornará sem valor algum a continuidade do negócio jurídico. Vamos para o exemplo. Alguém que foi contemplado por seu pai com um carro. O pai sabia que o filho tinha terminado a faculdade e prometeu dar a ele o carro no dia de sua formatura, onde seu termo inicial era o dia da formatura, dia 21 de dezembro. Se o carro não vier no dia 21 de dezembro, dia da formatura, ou seja, vier no dia 23, o negócio jurídico não perderá a sua validade, porque o termo não é essencial. De qualquer forma, o filho participará da formatura e será colado o seu grau. Termo impossível. Contrato para ser realizado no dia
31 de fevereiro. Agora, uma observação importante. Não confunda prazo com termo. Não confunda prazo com termo. O prazo nada mais é do que o tempo. O prazo nada é mais do que o tempo. O prazo nada mais é do que o tempo. O intervalo entre a realização do negócio jurídico e o início da sua execução. Ou o intervalo entre a execução do negócio jurídico até a realização do termo que determina o seu fim. O termo é a cláusula que subordina a eficácia do negócio jurídico a evento futuro e certo. A evento futuro e certo. Vamos agora para o artigo 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Agora você pode pegar um papel, um pedacinho de papel, que você vai fazer comigo a seguinte conta, para você entender, porque isso é de suma, vou pegar um papel, é de suma importância no seu dia a dia, quando você estiver lidando, operando o direito. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computa-se os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Preste bem atenção. Suponha que você tem um prazo de 10 dias para o cumprimento de uma condição, de um negócio jurídico. Do dia 20 e suponha que você fechou o negócio no dia 20. Você tem 10 dias. Só que você não vai contar com o dia 20. Você vai contar com o dia seguinte. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o seu prazo termina dia 30. O último dia você conta. É o que fala o dispositivo legal. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computa-se os prazos, excluído o dia do começo e incluído o do vencimento. Isso quer dizer que, caro colega, que você não vai contar o dia 20, mas contará o último dia, que é o dia 30. O início, você excluirá da sua contagem, mas o dia do vencimento você contará, estará incluído na sua contagem. Diz o parágrafo 1º. Se o dia do vencimento cair no feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o dia seguinte. Nós falamos que começou a contar no dia 20 e terminou no dia 30. Só que dia 30 é sábado. Como é que eu faço, professor? Dia 1º é domingo e dia 2 é segunda. O prazo será contado. O prazo vence no dia 2, que será numa segunda-feira. Parágrafo
segundo. Meado considera-se em qualquer mês o seu 15º dia. Se fala vence no meado de outubro, dia 15 de outubro. Os prazos de meses e anos, parágrafo 3º, expira-se no dia de igual número ou de início ou imediato, se faltar exata correspondência. Você diz o seguinte: hoje é 20 de novembro. Vence daqui um mês. Então vai vencer no dia 20 de dezembro. Hoje é dia 30 de janeiro. Vence daqui um mês. Então vai vencer no dia 28 de fevereiro. Seguinte. Parágrafo 3º, parágrafo 4º. Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto. Ou seja, quando o negócio jurídico fixar hora para o início ou fim de sua execução, você deve contar hora por hora, minuto por minuto. Se constar no negócio jurídico que vencerá daqui 4 horas, você verificar que hora que foi fechada. Se foi às 12 horas e 40 minutos, encerrará às 16 horas e 40 minutos. Você conta de minuto a minuto. Colegas, um grande abraço e no próximo bloco, no próximo vídeo, nós vamos estudar o artigo 133 do Código Civil Brasileiro. Até o próximo encontro, se Deus quiser.